Boa noite, bem-vindos ao Conversa Afiada com o Dr. Ramiro Santos e também com o professor João Batista. E é com eles que hoje tudo se vai passar neste primeiro programa, um programa mais para eles, para aqueles que desconhecem, saberem o que é que realmente se vai tratar. Boa noite aos dois, dizer que o professor João Batista está em Lisboa e o professor Ramiro Santos está aqui nos nossos estudos, por isso a diferença que temos, mas uma boa noite para os dois e obrigado por terem acedido mais uma vez ao pedido de continuar, porque são muitos aqueles que querem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Ramiro. Prazer em revê-lo através destas proezas internéticas. Tecnológicas. Tecnológicas, exato. Está-me a falhar a palavra, deve ser o nervosismo, por retomar, enfim, esta prática salutar e que espero que te agrade, enfim, minimamente a quem nos ouve e vê. Isto, convinha informar as pessoas que isto é uma sessão, podemos dizer, experimental, uma vez que, para além de termos parado muito tempo e não temos preparado o programa de hoje, seria mais informar o que é que isto vai ser. Enfim, eu penso que será uma continuação daquilo que nós tínhamos vindo a fazer, simplesmente não havendo este contacto físico que acaba por dificultar. Penso que o João pensará o mesmo, porque as reações não são instantâneas, não é? Nós temos aqui os nossos sorrisos, os nossos olhares cúmplices, não é? E muitas vezes isso tornava mais fácil o diálogo, não é? Portanto, isto é uma experiência nova, que felizmente permitiu que a gente continuasse com o programa e vamos ver se isto corre bem, quer em termos técnicos, quer em termos da nossa prestação, que é diferente, não é? Penso que o João está a sentir o mesmo que eu. Sem dúvida. Bom, e é de louvar, enfim, a parte da produção, que com meios sempre limitados, que não são os que uma de grande televisão necessariamente tem que ter, consegue, enfim, ombrear em termos práticos com a prestação dessas televisões. Portanto, isto de facto, a tecnologia é excelente, mas também são excelentes as pessoas que dela tiram partido conveniente e oportuno. De modo que realmente partilho da sua satisfação. Estou grato por me encontrar aqui entre amigos, não é? Entre amigos. Pronto, e agora passo a palavra ao Ramiro. É assim, nós aqui podíamos lançar várias ideias, enfim, hoje o programa, eu sugiro que até seja de curta duração, para não estar aqui a amassar, enfim, os espectadores, os ouvintes, enfim. Porque realmente nós não preparámos nenhum tema especial, penso que também o João também não terá feito isso, mas, enfim, podemos sempre já adiantar algum tema e ver o que isto dá. Eu acho que neste modelo, ou neste formato, que é possível haver mais interatividade com as pessoas, presumo eu, porque da forma que isto está a ser feito, isso é mais fácil, ou é possível, e portanto penso que nos futuros programas, poderá haver a participação e até o lançamento de sugestões e de ideias que as pessoas gostassem de ver, ou falar também, não é? E portanto elas próprias também dar opiniões, creio eu. E portanto não sei se o João estava a pensar em algum tema específico. Nós temos o tema do dia, que podíamos, quer dizer, dos últimos dias, que é a história do acordo do Trump ter rasgado o acordo com o Irão. Não sei qual é a opinião do João sobre isso. A mim assusta-me um bocado, porque não se pode, quer dizer, isto parece-me acordos de putos, de miúdos, quer dizer, agora numa grada, e portanto eu dou o acordo sem efeito, sem aparentemente nenhuma das partes ter incumprido, não é? Portanto, tanto quanto eu tenho lido e ouvido, o Irão tem cumprido na íntegra aquilo que fez condições. Se era um mau ou bom acordo, os acordos são exatamente isso. Quem faz maus acordos tem azar, mas tem que os cumprir. Portanto, as pessoas, se o fazem de consciência, de livre vontade, quer seja pessoas individuais, quer seja pessoas coletivas, quer seja Estados,
mal fora, que sempre que alguém se arrepende ou muda de administração ou muda de governação, se vai arrepender e dizer, olha, isto para mim já não vale, porque eu acho que é muito desvantajoso para nós. E principalmente, no caso americano, quando enfim, os outros Estados entendem, pelo menos parece-me, de opinião unânime, que não havia razões nenhumas do ponto de vista do acordo, isto é, daquilo que eram as obrigações bilaterais ou recíprocas, que levassem à revogação ou à anulação do acordo. O que me parece um precedente perigoso, porque assim, se um Estado de direito democrático, como creio que é os Estados Unidos, faz isso de ânimo leve, eu ainda não vi nenhuma reação das oposições, mesmo do próprio Obama, enfim, que tem sido sempre uma posição muito discreta naquilo que diz respeito a esta administração, o que me parece até correto nesse particular. Não tenho visto reações da comunidade americana relativamente a essa posição, mas eu creio que é um precedente perigoso, porque, enfim, os Estados mais radicais e mais extremistas ficam, a partir de agora, com uma porta aberta para denunciar, revogar, anular todos os acordos que façam com a comunidade internacional. Não sei o que é que lhe parece isso, relativamente a esse aspecto, João. Parece-me, estou, portanto, de uma forma geral de acordo consigo, mas permita-me, antes de entrar neste tema, que enfim é um tema que dá pano para mangas, felicitá-lo, porque eu sei que é um portista, e um portista indefetível na vitória e na derrota, e é assim que as pessoas devem ser, tanto na vitória como na derrota. Agora chegou o momento da vitória, mais do que merecida, mais do que justa, e portanto cumpre-me felicitá-lo com todo o gosto pela vitória do Futebol Clube do Porto. E também fazer-lhe uma confidência, que embora, enfim, eu não seja grande adepto, portanto, da vida futebolística, e não sou um portista, não deixo de sentir uma simpatia particular, enfim, pelo Futebol Clube do Porto. E porquê? Porque enquanto os outros falam, ou melhor, enquanto os outros ladram, e o Futebol Clube do Porto, enfim, cumpriu a sua função, que foi ir para campo e mostrar o seu valor. E há outro aspecto ainda que me dá satisfação na vitória do Futebol Clube do Porto, é que me parece que é a única equipa portuguesa com espírito europeu, quer dizer, com capacidade anímica de vencer provas europeias. Já esteve, e com excelentíssimo sucesso, e portanto quando estiver outra vez já não vai com a atitude do principiante. O Benfica e o Sporting também estiveram, mas a um nível muito mais discreto. De modo que, por tudo, quer como português, sempre feliz por ver uma equipa portuguesa, enfim, fazer boa figura em competições internacionais, quer como pessoa, estou muito feliz pela vitória do Futebol Clube do Porto. E é como eu digo, mais feliz ainda, enfim, neste contexto geral em que o Benfica e o Sporting não se entendem, andam para ali a distrair as atenções das quatro linhas, no fundo, a tentar compensar a frustração dos adeptos devido a não aparecerem vitórias, com conversa da treta. Muito bem, portanto, mais uma vez, os meus parabéns. Diga. A campanha internacional de Sporting também foi meritória, não é? Vamos ver que jogou com adversários muito difíceis. Sem dúvida. Na Liga dos Campeões, não é? A que foi desastrosa foi a do Benfica, não é? Claro, isso é notório. Claro. Mas, de qualquer maneira, relativamente ao Porto, eu que vim assim, e sou, acho que, enfim, contra a maioria, eu sei que esta vitória que veio, de certa forma, alimentar essa ideia, mas eu acho que a era do Pinto da Costa já tinha acabado exatamente quando nós perdemos os 4 campeonatos. E o Porto ganhou o campeonato, é uma lufada de ar fresco, mas o Porto está mal em termos económicos, como sabe, e há uma série de situações que me fazem adivinhar um futuro muito complicado. Depois, em termos desportivos, portanto, foi favorável, foi uma vitória realmente em que o Porto soube estar em todos os níveis, em que o Presidente esteve discreto, não lançou aquelas picardias que era habitual. Nos jogos e nos derbys ou nos clássicos, digo eu, o Porto esteve sempre tranquilo, as claques estiveram sempre corretas. Foi um exemplo daquilo que deve ser a postura de uma direção de um clube ou de uma SAD, dos próprios adeptos. Eu acho que o Porto ganhou em todas as frentes. Ganhou com a postura da direção, ganhou com a postura dos adeptos,
do treinador e dos jogadores, ou seja, soube estar serenamente quando perdeu, nos momentos difíceis em que eu achei que nós estávamos arredados do campeonato, sem desesperar, coisa que não se viu nos nossos adversários, principalmente do Benfica. E, portanto, acho que nesse aspecto foi ótimo. O que está mal é que há muito tempo não estávamos habituados, era os jogadores estarem em final de contrato, ou alguns há um ano, e ainda o Porto não ter tratado as renovações, o que é uma coisa que não acontecia antes, ou seja, quando os jornalistas ou a comunicação social falava que determinado jogador estava a acabar o contrato, já o Porto há muito tinha conseguido negociar, ou pelo menos apalavrar esses contratos. E, portanto, é sempre mau para a estabilidade de um clube no futuro. Principalmente quando o Porto, com a questão da limitação do fair play financeiro imposto pela UEFA, já não tem aquela capacidade de poder resgatar jogadores à última da hora ou à saída do avião, como era apanágio da direção que nos habitou o Pinto da Costa, normalmente até jogadores que vinham destinados a outros clubes e que à última da hora eram contratados pelo Porto. Isso agora não vai acontecer mais, precisamente porque o Porto, ao que parece, é o único, não sei como, porque foi o clube que gastou menos e que teve que fazer de tripas coração, nomeadamente recuperar jogadores que tinham sido excluídos por outros treinadores e que foram, por milagre, talvez do treinador ou da recuperação da mística, transformados em referências e em jogadores emblemáticos, enfim, que acabaram por fazer a diferença. Portanto, era impensável, aqui no início da época, que jogadores como o Herrera e como o Marega fossem a referência do Futebol Clube do Porto, ou seja, jogadores limitadíssimos do ponto de vista técnico e que acabaram por superar todas as expectativas e serem hoje referências do clube e que valorizaram imenso. E, portanto, este campeonato acabou por ser saboroso a todos esses níveis, não é? E com todas as polémicas que houve relativamente ao Benfica, a questão dos e-mails, das toupeiras e essas coisas todas que não sabe muito bem ainda os contornos da situação. E, portanto, acho que o Porto foi o justo vencedor, e se não tivesse sido, a campanha tinha sido da mesma forma meritória, porque em novembro, ou melhor, ou em outubro, quando começou o campeonato, ou mesmo em setembro, seria impensável pensar que o Futebol Clube do Porto ia disputar o título, ou pelo menos que ia chegar ao final e ia disputar o título com a equipa limitadíssima que tinha. Principalmente do Sporting. Eu acho que ficou aquém, foi o Sporting, porque o Benfica também estava um bocado... tinha vendido alguns jogadores valiosos do anterior campeonato e acho que não se reforçou convenientemente. E penso que apostou na fraqueza do Porto, nomeadamente pelo facto de eles não se poderem reforçar convenientemente por causa da falta de dinheiro, não é? E acabaram por fazer uma equipa fortíssima, que em alguns momentos do campeonato, devido às lesões e aos castigos, se viu a limitação do plantel. E, portanto, o futuro continua a ser difícil. Este já cá canta, tudo bem, mas vai ser difícil. A outra coisa que eu gostava de lamentar era, de facto, a campanha pobre do Benfica a nível internacional, e, enfim, que vem já numa tendência que nos faz diminuir a nossa classificação no ranking da UEFA e que este ano, como é sabido, vai fazer com que só duas equipas... enfim, uma direta e outra o apuramento para a Liga dos Campeões, e que está, enfim, a alimentar ou a animar esta última jornada, que é saber quem é que fica em segundo, se é o Benfica, se é o Sporting, sendo certo que o Braga deixou na última jornada, anterior, digo eu, surpreendentemente fugir essa luta, precisamente por ter empatado em casa com o Boa Vista, o que não era esperado. E, portanto, parece-me que sim, concordo consigo, obviamente que foi uma festa para todos nós portistas, mas este campeonato demonstrou uma tendência perigosa, portanto assustadora, para a falta de competitividade relativamente àquilo que se pretendia no início entre as equipas do meio do campeonato. Portanto, temos dois campeonatos cada vez mais notórios, que fazem no topo o Benfica, portanto, o Porto, o Benfica, o Sporting e o Braga, e depois uma grande clivagem relativamente aos outros. E não é o facto de um Tondela ganhar na Luz ou um Belenenses ganhar portanto, ao Porto, enfim,
quando qualquer clube ganhar o campeonato com mais de 80 pontos, é muito mau sinal. Precisamente porque significa que as outras equipas pontuaram pouco. E portanto, é difícil tornar o nosso campeonato atrativo enquanto as equipas mais pequenas não tiverem orçamentos mais elevados para tornar o campeonato mais competitivo. É preciso ver que, por exemplo, na Inglaterra, o Carlos Carvalhal, há umas semanas atrás, era um herói porque tinha ganho 4 jogos seguidos e, portanto, já estava fora da descida, e de repente perde 4 jogos seguidos e já está na zona de descida e dificilmente consegue lutar. Isto anima um campeonato, que é incerteza até ao fim, o que faz que as pessoas enchem os estádios e todos os jogos sejam importantes. E, portanto, por exemplo, o jogo do título que eu fui assistir do campeonato não teve sabor, porque, pronto, se é festa, mas eu fui para ver futebol, porque para ir à festa tinha feito como muitos, não comprava o bilhete e ficava fora do estádio de borla e ia fazer a festa. E, portanto, não tem sabor, quer dizer, tudo bem, mas era mais sabia melhor se fosse do jogo, quer dizer, se não tivesse ganho o campeonato não se faz. Mas pronto, é o futebol. Eu já agora vou fazer uma pergunta, desculpa meter, já é sócio da nova Casa do Futebol Clube do Porto, doutor? É assim, já tenho lá os impressos, aliás, as pessoas que estão portanto, na fundação são amigos dos meus filhos e, portanto, até eu já levei os cachecóis que tinham sido oferecidos por eles e tenho ali as fichas de inscrição para a Casa do Porto, embora eu tenha pouca fé quanto à duração e à consolidação da casa, porque, como sabe, eu estive há uns anos na tentativa da criação da Casa do Porto, que tinha, enfim, nós tínhamos meios, tínhamos ideias, mas e não foi para a frente porque eu até fui o maior travão, porque não concordava com o modelo, que era este modelo que eles estão a implementar agora e que eu acho que não é rentável. Ou seja, neste caso, tanto quanto eu sei, há uma pessoa que vai explorar o bar, o café, e, portanto, pagará a renda e, portanto, isso é sustentável. É sustentável enquanto o café, se o café for rentável, que eu acho que não será, porque uma casa relacionada com um clube ou ligada a um clube é sempre redutora, sempre quanto à clientela e, portanto, acho complicado. Até porque o Porto, se a do Benfica não deu, a do Porto dificilmente dará. Por uma razão muito simples, não quer dizer que um valha mais que o outro, é que os benfiquistas têm mais razões para se unir, porque dificilmente ou têm mais dificuldade em ver os jogos, não é? Portanto, nós, os esportistas, temos a possibilidade de ver todos os jogos em casa, portanto não vamos vê-los na Casa do Porto. E portanto, hoje as pessoas têm uma série de comodidades que preferem ver o jogo em casa do que depois ir ver à Casa do Porto, quase por obrigação, não é? Portanto, eu também estou aqui a falar um bocado de cor, que não sei portanto, a generalidade das ideias, para além destas, relativamente à casa. Mas é uma tentativa, vale sempre a pena, e tiveram sorte também porque vai nascer, ou está a nascer numa época da euforia do portismo, de ressuscitar o portismo, e portanto pode ter este ano especial. O problema é nas derrotas e nas dificuldades, não é? E portanto, eu também fui, na altura, não concordei com o modelo do café, para não fazer concorrência portanto, já aos estabelecimentos que já existiam, que alguns deles até tinham dificuldades, mas para eu não ter prejuízo, não é? Para nós não termos prejuízo. Enfim, eu lembro que na altura eu até sugeri que se esse modelo fosse para a frente, eu não ia me opor a ele, desde que houvesse 20 ou 30 pessoas que me ajudassem a pagar o prejuízo, não é? Porque se eu estava na direção, depois quem ia ficar o rosto do fracasso éramos nós. Eu até dizia, jeito de brincadeira, que tinha 2 filhos e não queria mais nenhum. Se fosse uma menina ainda aceitava, mas, portanto, isto de estar a fazer coisas, já tinha uma experiência de associativismo em Bilachá, na altura estava na junta, e é muito complicado, porque depois as pessoas dão ideias, depois são muito críticas, se alguma coisa corre mal, e a gente às vezes não tem disponibilidade para isso, e portanto é preciso, mas estes jovens têm, não é? Estes jovens têm, eu creio que são jovens de valor, e claro que eu me vou inscrever e vou contribuir, não só com as cotas, mas naquilo que for necessário dentro das minhas possibilidades, e gostaria, e será bom que ela exista, não é? E que dure, e continue. Muito bem. O João que está longe também não pode. Não, mas olha, quando passar por aí vou ter todo o gosto em fazer uma visita e cumprimento realmente essa iniciativa dos jovens. Olha que jovens com iniciativa são sempre de louvar, não é? Ainda que a iniciativa por vezes realmente não resulte, pronto, só o tempo dirá.
Por vezes aquilo que parece estar condenado a um fracasso acaba por prosperar e o inverso também é verdade. Vamos esperar pelo melhor, e vamos dar todo o apoio. Claro, exatamente. Eu, para encerrar o capítulo do futebol, gostaria de deixar aqui, já sei que os meus amigos esportistas não vão gostar, mas apesar de tudo que eu disse e que me faz rever cada vez mais neste Porto, que é um Porto afirmativo e positivo, não gostei de ver, portanto, o achincalhado do Benfica, isto é, não gostei de ver o Pentachau fazendo crer que era mais importante para nós o Benfica não ser pentacampeão do que nós somos campeões e, portanto, aquele espectro da sombra do Benfica não me agrada, porque nós já temos currículo, já temos um historial e um histórico, é um briar com o Benfica, portanto, não precisamos, acho eu, não precisamos estar sempre naquela senda de diminuir ou tentar humilhar. Eu sei que o inverso também é verdadeiro, não é? Sei que os benfiquistas também fazem o mesmo. Mas pronto, e uma coisa não justifica a outra, e eu continuo a achar que nós, Porto, já temos dimensão suficiente para viver e sonhar e projetar sem estar sempre preocupado com a sombra do Benfica. É claro que a questão do povo era inevitável que se fizessem umas brincadeiras, umas piadas com isso, mas a questão do Pentachau, enfim, se o Benfica fosse pentacampeão por mérito, para mim também tinha que aceitar, não é? Portanto, é certo que o Porto é o único que é pentacampeão, mas, e portanto, que é uma coisa que só nós é que temos, mas se o Benfica tivesse mérito para isso, depois tínhamos que aceitar. E, portanto, por mim dava por encerrado a questão do futebol. E eu gostaria de, talvez, lançar o tema para depois nós também no futuro, que é uma coisa que me está a preocupar imenso, enfim, que nós tínhamos falado muito, João, que é, agora a questão da corrupção está terrível, isto é, os jornalistas dá-se um pontapé numa pedra e sai um corrupto. Todas as semanas temos sendo brindados com notícias e, portanto, agora que eu percebo de uma forma, não percebo de outra, porque é que os relatórios internacionais davam sempre Portugal com índices elevadíssimos de corrupção. Não sei em que é que se baseiam, porque se a nossa polícia e se as nossas autoridades não são capazes, agora tem sido, não é, de descortinar isso, como é que as instituições internacionais conseguem, e já andavam a dizer isso há muitos anos, e nós dizemos assim, enfim, até era uma forma de desprestigiar o país, mas a verdade é esta. Não sei se nos outros países será igual, mas aqui já são demasiados casos, os que são conhecidos, portanto, haverá os que não são ainda. E é de facto o cancro da democracia, e nós próprios, os cidadãos, temos que ter uma intervenção mais ativa. E mesmo que o sistema judicial não funcione, ou com as suas limitações, e eu começo a ser um defensor inclinado para o caso da incriminação do enriquecimento ilegítimo, no caso dos políticos, diretamente no caso dos políticos, em sentido estrito, mas também dos titulares de empresas públicas ou de institutos públicos que não sejam cargos de eleição política, mas de nomeação ou enfim, ou que tenham alguma intervenção ou influência política. Porque assim seria mais fácil às autoridades, não é? Invertendo-se o ónus da prova, e as pessoas que têm um determinado património antes de entrar para essa função terão que justificar porque é que passam a ter um rendimento, ou melhor, um património desproporcional aos rendimentos que oferem em determinada atividade. A história das offshores e dos paraísos fiscais, a única forma de se combater a corrupção e até alguma criminalidade, portanto, que é branqueada depois, enfim, com a fuga de capitais, seria se calhar outra evolução, mas enfim, que isso depende também da comunidade internacional. Acho que é preciso fazer qualquer coisa, portanto, porque neste momento, enfim, olha, se eu tivesse carreira política eu deixava, porque hoje, quase que na opinião pública, por os casos que já existem, era quase de presumir que, até prova em contrário, os políticos são todos corruptos. Não sei qual é a sua opinião.
Sem dúvida. Eu já agora, por uma questão até de cortesia, gostaria de voltar ao tema e importantíssimo que levantou inicialmente, que são as relações, eu agora digo eufemisticamente, entre o governo dos Estados Unidos e o Irão. Quer dizer, isto, quanto a mim, o Trump, mais voluntariamente ou não, porque realmente desilude-me, eu vi a candidatura do Trump com esperança, achei que ele ia renovar a política americana, a política do Obama, mas repare, foi a de intervenção. Uma coisa é certa, ele tem sido estupidamente coerente, não é? Espera, não, ele no início, ora bem... Está a cumprir as promessas todas que fez, por isso não sei porque as pessoas ficam admiradas. Não, mas repare no seguinte, não, ele disse América Great Again, mas a América Grande outra vez não significa América imperialista, a América brutal, violenta no estrangeiro, significa América Grande, quer dizer, serviços públicos a funcionarem melhor, aumento do emprego, a economia recuperada, isso é que é fazer da América um grande país. Agora um país que se salienta, enfim, pelo intervencionismo militar, pelo desaforo, isso não é um grande país, isso é um país até que merece desdém, não propriamente o país, mas o governo do país. Então hoje alguém me dizia, o senhor é anti-americano. Eu disse, não, eu não sou anti-americano, pelo contrário, eu admiro o povo americano, a sua lisura, enfim, a sua desenvoltura, o espírito independente. Agora, não estou de acordo com, e desde há muitos anos, com o papel que os americanos têm tido no plano internacional. Isso não faz de mim anti-americano. Também seria anti-português pelo facto de não estar de acordo, enfim, com com a maioria das medidas que os nossos governos têm tomado. Não tem nada a ver com anti-americanismo. O facto, não, Ramiro, a coerência só neste aspecto. Repare que Eu estava-me a referir às promessas, aquilo uma a uma está a cumprir todas as promessas eleitorais, não é? Estou-me a lembrar da história do muro na fronteira do México e esta do acordo, ele também já estava nas promessas eleitorais no programa. Sim, mas espera o seguinte, repara que o tempo do Obama e da Clinton foi um tempo foi um tempo de intervenção deles, as chamadas primaveras árabes foram absolutamente desastrosas, criminosas. Falamos na Líbia, destruíram a Líbia, que era um país próspero, equilibrado, onde os cristãos, só por comparação, tinham, enfim, uma vivência tranquila, tal como os muçulmanos, não havia ali problemas. A Síria, a mesma coisa, os cristãos viviam e ainda vivem, quando podem viver, tal como os restantes sírios, em paz, tranquilamente. No próprio Irão, enfim, a liberdade dos cristãos não é tanta, ou à vontade, melhor dizer, não é tanta, mas eles também admitem as confissões cristãs, não há perseguição aos cristãos, há algum controle, isso é facto. Enfim, mas quem vir imagens do cotidiano do Irão, isto é para desmistificar a ideia do Irão como um país extremista árabe, porque as pessoas veem os árabes, ou melhor, os chamados migrantes, os indivíduos que foram aqui. Deixa-me só terminar o raciocínio. Deixa só terminar. Sim. E então, veem os árabes e, portanto, tem-se criado uma ideia, de certa maneira, justificada, porque realmente a ablação do clitóris, os casamentos prematuros com rapariguinhas, portanto, isso tudo cai mal. E as pessoas não gostam do islamismo, não gostam. O islamismo está antipático. Mas uma coisa é não se gostar do islamismo, também não há só um islamismo, há vários. E, portanto, há islâmicos que são moderados, razoáveis. O Irão é um país islâmico moderado, não tem nada a ver com a Arábia Saudita. Isto só para lhe dizer, a imagem que as pessoas têm é que as pessoas ouvem falar dos árabes, veem os desacatos que eles fazem na Suécia, na Inglaterra, na Alemanha, os estupros, a violência, então dizem, esses gajos são todos uns bandidos, metem tudo no mesmo saco. Ora bem, a Arábia Saudita é realmente um país execrável, onde as mulheres não têm qualquer direito. O Irão é completamente diferente. Ora bem, portanto, é um país civilizado. Vá-se ao YouTube, procurem-se imagens do cotidiano no Irão e pronto, e é João, vida normal. O que eu vi hoje na comunicação social, e não vou dizer que o Trump não desse razões para isso, mas não foi na rua, foi no Parlamento iraniano. Os próprios deputados, não foi na bancada, foi na tribuna, a queimar a bandeira americana, é de um Estado extremista. Estamos a falar dos representantes do povo. Não estamos a falar numa manifestação de rua, portanto. É um exemplo preocupante dos órgãos do Estado. Não, Ramiro. Que eu acho que é um sintoma de um Estado extremista. Não, permita-me uma tentativa de correção. Ponha-se repare o que é que tem acontecido. Bom, mas voltando atrás, realmente as pessoas esperavam que a política externa americana mudasse
que se tornasse, enfim, mais responsável, enfim, depois dos desastres acumulados do Obama e da senhora Clinton. Mas, pelos vistos, o Trump está a seguir o mesmo caminho, e é um caminho abusivo, porque repara o que é que aconteceu na Síria, porque é que há, e é isto que as pessoas, penso que já estarão cientes, o ISIS, aquele exército extremista, foi criado pelos serviços secretos, eu ia dizer americanos e israelitas, mas também pelos serviços secretos ingleses e franceses. Sempre que o exército sírio toma uma cidade, expulsa com a ajuda, evidentemente, dos russos e também dos iranianos, mas, digamos, liberta uma cidade daquele jugo, portanto, do ISIS, encontra armamento que é fornecido, mas não é novidade para ninguém, que é armamento da NATO. Encontra lá conselheiros militares americanos. Portanto, o ISIS foi criado pelo chamado Ocidente, que nós não temos nada a ver com o Ocidente, a Rússia também é o Ocidente. Está a ver? Portanto, é uma hipocrisia imensa. Agora, voltando, e já me estou a alargar, porque é que, no meu entender, porque é que o Trump ou alguém forçou o Trump a denunciar este acordo? Para ter mão livre para atacar o Irão. Para ter mão livre para atacar o Irão, porque o Irão opõe-se, com certeza, e a Síria foi, digamos, a grande fronteira, isto é que é terrível, entre, digamos, os globalistas, os tipos que mandam na América, o chamado Deep State, o Estado Profundo, que não é o Trump, não é o Senado, não é a Câmara dos Representantes, são os tipos que manejam os cordelinhos das marionetes, o chamado Estado Profundo. E eu julguei que o Trump tinha conseguido fazer uma limpeza, tinha mudado o diretor da CIA, o diretor do FBI, agora não sei até que ponto é que é genuíno o combate entre o Trump, que eu imaginava pessoa independente, e o tal Estado Profundo americano. Pelos vistos, o Estado Profundo venceu e os americanos continuam na senda. Não se esqueça que há dias, por exemplo, repare nisto, Israel tem o terceiro maior arsenal nuclear do mundo. Israel tem dezenas e dezenas de bombas atómicas, quer estratégicas, que são as grandes, quer táticas, porque até dizem que há tempo Israel fez explodir uma bomba atómica, das pequenas, entre aspas, na Síria, para rebentar com um depósito de armamento que os iranianos lá tinham colocado. Portanto, está a ver, quer dizer, Israel tem toda a liberdade de autodefesa. Digamos assim, Israel é bom, tem o direito de se defender. Os iranianos não, são extremistas, são selvagens e, portanto, estão ali para levar porrada, pancada. Eu não estou nada de acordo com isso. Os iranianos têm tanto direito a serem independentes como têm os israelitas. Podem viver em paz, podem organizar as tais negociações. Pois se Israel tem dezenas e dezenas de bombas nucleares, porque é que o Irão também não há de ter bombas nucleares? O Paquistão também tem bombas nucleares, a Índia tem bombas nucleares. E só o Irão é que não pode ter bombas nucleares. Logo, a partir deste acordo, o próprio acordo é ofensivo para o Irão. O Irão, digamos, transigiu, eles têm transigido, têm sido cautelosos, o Irão, a Rússia, mas é claro, esta denúncia realmente provoca revolta. E eu, se fosse iraniano, e mesmo um político iraniano, olha que eu não sei se também não iria queimar bandeiras americanas. Não o faria, que isso é pueril, é infantil, é como o outro. Sim, mas, João, não estou a falar na rua, estou a falar... Estamos a falar o Parlamento, entende? Portanto, claro, que é um órgão do Estado e que se a cúpula, não é? Se os representantes têm esta atitude, é claro, fará o povo, não é? E, portanto, isso também não ajuda nada. Enfim, estamos a falar de uma questão de diplomacia ou de direito internacional. Não estamos a falar de nenhuma agressão, nem estamos a falar de nenhuma atitude hostil, digamos assim, direta, de forma direta. Portanto, isto prova que realmente o Irão comporta-se como um Estado extremista, porque não é uma conduta que, enfim, ver aquelas pessoas a queimar a bandeira americana, ou ver, não é por ser americana, mas se me entende, ou ver, portanto, terroristas com a cara tapada a fazer o mesmo, enfim, a diferença é mínima, percebe? Quanto à forma, quanto ao modus operandi. Portanto, não gostei de ver. Eu entendo isto. Pronto, exato. Agora, se fosse na rua, pois as pessoas têm o direito de se manifestar e isso até é mais ou menos tolerado, não é? Agora, enfim, eu compreendo em questão de princípio, não estou muito informado a esse nível, que não pode ser os Estados Unidos, não pode, não deve, nem pode, definir quem é que tem idoneidade para produzir armamento desse calibre, não é? Também compreendo isso.
Agora, assusta-me, por exemplo, também, como vi hoje também, as imagens das comemorações da vitória da Rússia sobre os nazis, a Alemanha nazi, e ver também aquele desfile militar, que a diferença entre os desfiles, aqueles desfiles que se fazem na China, que são assustadores, todo aquele exibicionismo bélico, e na Coreia do Norte, a Rússia parece estar a voltar ao velho sistema, portanto. Também porque... E aqueles cânticos... Enfim, é mau para a comunidade internacional. Permita contestar. Vamos voltar aos Rambos e aos... Não, Ramiro, não. Eu agora tenho a obrigação de contestar e de lembrar o seguinte. Então, a França, no 14 de julho, comemora o Dia da Pátria. Ora, o que é que o 14 de julho significa? Significa um ato terrorista. Mas eu não estou a falar da comemoração, estou a falar da forma. Não, mas espera. Mas no 14... Espera, mas é que no 14 de julho junta-se o feio ao tétrico. Também há um desfile militar nos Campos Elíseos, com os tanques, com os mísseis, com os aviões a passarem em cima. É um desfile militar, mas com a agravante. É que hoje, portanto, a comemoração da Rússia é legítima. Digamos que comemoram a vitória relativamente a um país invasor. Sim, mas eu não estou a discutir a questão da comemoração. Enquanto na Itália, desculpe lá em Paris, o que é que aquele desfile militar do 14 de julho festeja? A tomada da Bastilha. Ora, quem souber que foi a tomada da Bastilha foi uma coisa vergonhosa. A Revolução Francesa, direitos humanos, liberdade, igualdade, fraternidade, tudo mentira. Na Bastilha não havia quase presos políticos, estava lá o Marquês de Sade, salvo ainda lá estava. Já meio atolado, tinha 1 ou 2 presos políticos e até um tipo que estava preso e mandaram-no sair, mas ele não tinha para onde viver e pediu que o deixassem ficar. Eram os presos políticos que havia na Bastilha. O comandante da Bastilha, isto é importante, é um detalhe histórico, mas significativo, o comandante, enfim, confiou nas pessoas, que lá no povo, liberdade e não sei o que mais, pronto, e portanto quis negociar com eles, abriu-lhes o portão e eles entraram, mataram a guarnição e espetaram selvagens, espetaram a cabeça, enfim, dos militares que estavam a cumprir a sua obrigação em paus e andaram a exibir as cabeças em paus, salvejaria pura, atroz. É isso que os franceses comemoram no 14 de julho? É isso que é um povo civilizado? Não, os franceses ao comemorarem o 14 de julho parece que se solidarizam com a selvageria. Portanto, em termos de selvageria, não me venha falar nos russos. Agora, também lhe digo, Ramiro, nós estamos mal habituados, as nossas Forças Armadas no seu conjunto, é claro, e não estou a falar, enfim, em ninguém em particular, nem muito menos nos militares, mas as nossas Forças Armadas são risíveis. Onde é que estão as nossas Forças Armadas? Pois nós desabituámos-nos, digamos, a prezar as Forças Armadas. Achamos que já não precisamos, então não há desfiles militares, então não há militares, roubam as armas em tanques, quer dizer, a imagem que passa é de uma rebaldaria completa. Os russos não, os russos deram uma imagem de dignidade, um desfile militar, com certeza. Portanto, Ramiro, não me escandalizo. Mas o que isso significa o retorno à corrida ao armamento, ao exibicionismo bélico, que é um retrocesso civilizacional, do meu entender. Ou seja, acho que aí a União Europeia, aliás, até nesta questão aqui do acordo com o Irão, acho que a União Europeia, enfim, pôs a nu toda a sua fragilidade e a sua pequenez relativamente àquilo que é a ordem internacional. E, portanto, nesse aspecto também a União Europeia está a fraquejar em todos os sentidos. E, portanto, o que eu achava era que o caminho da humanidade e da civilização seria para a paz, seria para a diplomacia, seria para a coexistência pacífica e não para um retorno ao armamento bélico, ao exibicionismo da capacidade militar de cada uma das potências, ao estilo das ditaduras, percebe? Portanto, é isso que eu estava aqui a censurar, não era os motivos das comemorações, mas sim a forma como se faz. Eu entendia que no mundo que eu idealizo era com discursos, era com reflexões e não jogar o braço de ferro. Ou seja, eu acho que é um retrocesso e, portanto, não gostei de ver. E a Rússia, e acho que é o caminho que o Putin, quer dizer, está a seguir, que é fazer renascer a velha Rússia.
Ramiro, com todos os defeitos que lhe são associados. por amor de Deus, Ramiro, permita-me... Ou a velha União Soviética, melhor dizendo. Permita-me o seguinte, os Estados Unidos tinham, e eu agora não sei se tenham, porque eles estão, digamos, estão a decair, enquanto os outros estão a crescer, a Rússia e a China. Os Estados Unidos tinham, e eu não sei se ainda têm, um poder militar equivalente ao poder militar de todo o resto do mundo reunido. Acha isso normal? Mas eu não estou a falar do ter, estou a falar do exibir. Ramiro, mas quem exibe... É uma mensagem que se transmite ao mundo isso, de alimentar também a pressão das pessoas para a corrida ao armamento. Quer-me parecer, quer dizer... Ramiro, E eu, depois de ver o que vi, se houvesse um esforço da União Europeia para a defesa e para a corrida estúpida também a esse exibicionismo, era levado a aceitar, uma vez que, se de um lado e de outro, e de todas as potências, já há esse exibicionismo, também a União Europeia tinha que mostrar a sua força, não é? Que não tem, não é? não, mas Ou se tem, está oculta, não é? Pronto, não há, como dizem em França, há o hábito, a tradição do desfile do 14 de julho. Noutros países não há esse hábito de desfilar. Agora também lhe digo, a responsabilidade do Putin, repare, ponha-se no lugar dele, é de defender o seu país. Se o Putin não tem, digamos, se a Rússia, se a China, se o Irão, enfim, não têm forças armadas capazes, pois com certeza que se deixam. Veja o que aconteceu com a Síria, um país mais pequeno, e foi completamente vandalizado por milhares de terroristas que foram armados por gente da NATO, por gente dos serviços secretos americanos e israelitas, e isso já é lugar comum. Então está a ver, pobre da Síria. A Síria, que é um exemplo de um país que não tendo força para se defender, está sujeito, digamos, à violência do mais forte. Ora, a força tem, não é? Há fações, não é? Pois, digamos, já viu que são milhares e milhares de terroristas, pronto, bem armados, bem estruturados. Isto, o senhor via os desfiles do ISIS com aqueles carros novos, mas onde é que vem o dinheiro? Fazem contrabando de petróleo, não sei o que mais. Nada, eles tinham o apoio imediato de Israel dos Estados Unidos. Portanto, isso é uma bandalheira, isso é uma vergonha. Ora bem, mas a Rússia não está para isso. A Rússia quer ser independente, a China quer ser independente. O mundo não pertence aos Estados Unidos. Isso é que eles mas têm... em causa não está a independência. Está a forma como ela se garante. Ou seja... Tem que ser militarmente, Ramiro, porque se não for militarmente... o militarmente será o último recurso, não é? Ou seja... Não, é o primeiro, que é o recurso de dissuasão. Vis pacem para belo, como diziam os romanos, queres a paz, prepara a guerra. Portanto, pois está bem, mas é assim, nenhum país individualmente considerado, a não ser as grandes potências, conseguem esse desígnio, não é? Portanto, estão sempre dependentes da censura ou da ordem internacional imposta por um direito internacional e pela comunidade internacional, que está a fraquejar, isto é, é isso que eu estava a querer dizer, está a retroceder precisamente pelo aumento do poderio da capacidade militar e das ameaças, é uma espécie de guerra fria agora multilateral, quer dizer, já não são dois blocos, mas qualquer país com capacidade nuclear se põe em bicos de pés e se arroga no direito de desafiar, enfim, aquilo que era considerado das grandes potências. Não é por isso, não é por ser grandes potências, é que realmente preocupa-me que esteja ao alcance de qualquer maluco, não é? E não vou excluir disso também o Trump, não é? Mas penso que a América terá outras formas de equilibrar, enfim, qualquer tendência macrocéfala da administração americana. Penso que tem válvulas ali de segurança para evitar que isso aconteça. Terá limites. Países como o Irão e, enfim, a Síria não sei, a Rússia, a democracia é o que é, mas, enfim, ainda é considerado, portanto, que tem algumas das características fundamentais que definem a democracia, embora, enfim, musculada, mas que tem mostrado um equilíbrio, mas que me preocupa realmente o Putin estar a regressar àquela ideia portanto, da antiga União Soviética e da Guerra Fria, quer dizer, isso não faz sentido. Neste momento acho que não há nenhuma ameaça bélica para a Rússia. A Rússia que... Há uma ameaça, desculpe interrompê-lo, mas há uma ameaça bélica para a Rússia que são precisamente os Estados Unidos. João, a Rússia invadiu a Ucrânia.
Não, desculpa. Militarmente. Não. E não aconteceu nada. Ainda está a ocupar. Não, desculpa, não é a Ucrânia. Ocupou a Crimeia. É uma região da Ucrânia, chama-lhe o que quiser. Lá, a Crimeia pertencia à União Soviética. Pois está bem, mas não pertencia e agora pertence outra vez, pela força das armas. Espera, não. Até 1950 e tal. A maior parte das pessoas, dos habitantes, são de origem russa. Foi feito como é que se diz, um referendo, e as pessoas, claro, por 90%, sim senhora, aceitaram. Então não aconteceu isso na Catalunha? Na Catalunha, pois a Catalunha queria ser independente, mas o Estado espanhol castela, os castelhanos continuam a ser os castelhanos de sempre. Eu sei que são de E qual é a posição da comunidade internacional? A posição da comunidade internacional, olha, não faço ideia, nem sei se existe uma coisa Foi chamada... censurado, diz que é um problema interno da Espanha, não é? Pois, com certeza. Mas aqui estamos a falar da ocupação de um país estrangeiro, não é? Sim. Que foi censurado pela comunidade internacional, mas... Ouça, quando falam... Ramiro, é tudo uma questão de preconceito. Quando falam da Espanha, nós imaginamos a Espanha, que é a Península Ibérica toda, tirando Portugal, certo? Mas se o senhor vai à Catalunha ou vai a Barcelona, o senhor vê o catalão, os cartazes estão em catalão, as pessoas falam catalão. Mas se vai à Galiza também vê o mesmo, mas... Isso, pronto, nós sabemos que tem diversidade, nós também temos. Mas não temos a mesma diversidade. Claro que não. Falamos todos o português e somos independentes. Aliás, somos desde 1640, não é? E mesmo durante... E somos graças à Catalunha, por aquilo que eu agora vim a acompanhar por causa dessa história, não é? Eles tiveram a concentrar, portanto, a defesa da integridade do Estado espanhol, da nação espanhola relativamente à Catalunha, e descuraram e não tinham hipótese de resistir à nossa rebelião, não é? Pois, portanto, foi. Um bocado graças a isso, mas eu sou, na comunidade internacional que eu defendo, e o princípio da autodeterminação dos povos, quer dizer, se bem dizer que isto é um princípio do legalismo vazio, balcoco, balofo, que é, porque a Constituição não permite, pois, é evidente, todas as independências que se conseguiram ao longo da história foram quase todas bélicas. Ora, portanto, as regiões não têm autonomia militar para poder disputar um território com o Estado Central, não é? Mesmo a polícia, que é o exemplo paradigmático disso, é lá os moços de esquadra, foram castigados por não ter oprimido a sua própria população. É claro, isso é uma coisa atroz. Os espanhóis... Portanto, mas eu também estou de acordo com o Madrid, ficou pessimamente na fotografia. E vimos realmente o que é feita a psicologia do espanhol. O espanhol ou melhor, o castelhano é por natureza hegemónico, tem digamos, as suas... João, mas que eu saiba, este caso da Catalunha, que nós agora já estamos a falar, este caso da Catalunha é um exemplo paradigmático de que são presos políticos em plena democracia, no século XXI, e com a passividade da comunidade internacional. Aqueles homens nada mais fizeram do que lutar pela independência. Sem dúvida. De forma democrática. Estou absolutamente de acordo consigo. Dentro das regras da democracia. E estão presos. Estou absolutamente de acordo consigo. Isto é inaceitável, mas toda a gente está silenciada. Quer dizer, nós que defendemos os direitos, liberdades e garantias, a Espanha, que é um país da União Europeia, e de repente há pessoas que estão presas por ter promovido um referendo e proclamado a independência sem armas, sem praticar um único crime. Enfim, praticaram um crime porque ele está catalogado lá no Código Penal. Enfim, é sempre fácil de o fazer. Embora a Alemanha entenda que a forma que eles o fizerem, não há nenhum crime equiparado. Na Espanha, aqui também não haveria. Creio eu. Eu estive aqui a fazer a análise na altura do nosso Código Penal e não me parece, enfim, só de uma forma muito, muito ampla ou numa interpretação muito extensiva, que no direito penal é proibido de fazer, que se pudesse enquadrar essa... Porque, pronto, se tivessem feito um grupo armado para defender a independência ou ações, não é? Enfim, e a comunidade internacional, antes pelo contrário, diz, nós, sempre na maneira cobarde dos nossos políticos de enfrentar os problemas, bem dizer que é um problema interno da Espanha, não é? Pois, é sempre, não é? E, portanto, que se fosse pela história, se fosse pelos direitos adquiridos, nós também tínhamos que recuperar a Olivença, não é? Como eles querem recuperar Gibraltar. Claro. Os espanhóis.
Claro que sim. Mas o que impera sempre é a lei do mais forte, que é a negação do direito. E que ao menos perguntassem aos da Olivença se queriam ficar portugueses ou permanecer espanhóis. Agora, se calhar, já seria um bocado tarde, não é? Não, mas isso também, eu lhe digo, se houvesse um acordo entre Portugal e Espanha para a devolução da Olivença, eu também não estaria de acordo. Acho que quem tem uma palavra a dizer são os próprios. Fizeram agora um avanço, tanto quanto eu li, um avanço muito significativo, que é dar possibilidade às crianças e aos pais escolher, por exemplo, optar, ou acho que não é título principal, mas da língua portuguesa. E uma série de iniciativas que, enfim, são simbólicas, não é? Porque o que interessa aqui é a questão, é repor a história, enfim, mas se fôssemos levar isso ao extremo, também eles podiam recuperar a própria soberania, não é? sobre Portugal, não é? Vamos nos preocupar com a Olivença, isto é só para descansar a consciência, então devíamos nos preocupar com Goa da Mão e Dio, que também eram nossos, devíamos nos preocupar com Macau, devíamos nos preocupar com Angola, Moçambique e Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, que eram no fundo pedaços do território português, à base da lei portuguesa, e no entanto nós... Principalmente com aqueles que não queriam ser independentes, que era o caso, por exemplo, que eu saiba do Cabo Verde, não é? Pronto, aí está. Está a ver? Pronto, aí está. E portanto isto é tudo, a história é um vendaval, Agora uma coisa é certa, quando falam das independências de Angola e Moçambique, que é a verdadeira política. Quem é que apoiava, digamos, os guerrilheiros para uns ou terroristas para outros? Os Estados Unidos e a União Soviética. Portanto, Portugal, digamos, aguentou a guerra, que é uma coisa que deve ser dita. Isto a propósito até do desfile do Putin. Repare, ainda que a guerra chamada colonial não fosse justa, o esforço militar dos portugueses foi, enfim, digno de aplauso. Os nossos militares, os soldados, todos os anos eram 100 mil para lá, portanto, ao fim de 13 anos, 1,5 milhão de metropolitanos passou por lá. Portanto, isto foi um esforço militar que só nos enobrece, só nos deve encher de orgulho. Agora, podemos não estar de acordo e dizer, sim senhor, eles queriam a independência, quem é que eram eles? Os guerrilheiros, os terroristas, os angolanos, os moçambicanos, não me interessa. Alguém queria a independência, tinha direito e ela ficou. Isso é uma coisa. Agora, outro aspecto é o mérito militar, o mérito, enfim, de uma nação que conseguiu durante 13 anos aguentar uma guerra difícil. E é isso, no fundo, que o Putin faz. O Putin não quer regressar à União Soviética. O Putin já rejeitou muitas vezes o passado comunista. Agora, o que ele enaltece foi o esforço das Forças Armadas russas para derrotar o invasor. E nós também aqui devíamos enaltecer constantemente os esforços militares portugueses em Angola, Moçambique e Guiné. Embora possamos não estar de acordo com o motivo da guerra. Não sei se está a ver. Pronto, e portanto, esse desfile militar do Putin, Ramiro, acredito que eu não estou a ver com desagrado. Pelo contrário, até gosto de ver umas Forças Armadas aprumadas, disciplinadas, capazes. E, sobretudo agora, Ramiro, perante o poderio americano. Não esqueça que os americanos, quando digo americanos, põe sempre entre aspas, porque não foram verdadeiros americanos. É o tal poder oculto, o tal poder escondido que eu não quero falar aqui. Não quero que me ponham uma bomba em casa. Mas os americanos, ou melhor, americanos, entre aspas, provocaram a Primeira Guerra, provocaram a Segunda Guerra Mundial. A história não é aquilo que vem nos livros de história, não é aquilo que os seus professores ensinam nas escolas. A história faz-se subrepticiamente. Portanto, a Europa foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial, 20 milhões de mortos na Alemanha, uma hecatombe, uma coisa horrível. Destruição como agora aconteceu com a Síria. É o que esses meninos têm feito. Isto é a minha interpretação ao longo do século XIX, XX e agora XXI. É destruir países. Destruíram a Europa completamente. Foi um descalabro. O Ramiro não tinha nascido ainda, eu também não. Eu nasci em 49, ainda nasci na década da Segunda Guerra Mundial. O meu pai não. O meu pai, enfim, ainda foi assistindo e, portanto, fui conversando. Aquilo foi horrível, foi uma coisa horrível. Na Europa, em grande escala. Agora na Síria, só destruir países. Por isso é que o Putin diz, não, aqui não entram, aqui não me deitam a mão. E tem que ter umas forças armadas potentes. Olha, ninguém lhe quer deitar a mão. Eu acho que é uma forma de acolher ao orgulho envergonhado atual dos russos, para que levou, inclusivamente, a ele ter ganho a eleição de uma forma estrondosa. Aliás, como aquela coisa estúpida, aquele episódio estúpido dos espiões, ex-espiões, que eles tentaram
enfim, assassinar. Eu acho que só tentaram. Se o quisessem fazer, tinham-no feito. Que não era uma forma de poder... Foi uma forma de humilhar a Europa, mais uma vez, a União Europeia, não foi os americanos, foi a União Europeia, dizer que fizeram a troca de espiões e depois vamos lá tratar da saúde, se quisermos, à vossa casa. Enfim, acho que quem está a perder, e se calhar para concluirmos, portanto, a nossa conversa de hoje, acho que quem fica a perder e quem está, o que está a nu realmente destes episódios é a União Europeia. Porque, um bocado idealisticamente, era de facto era uma ideia, uma vontade dos povos, e além dos problemas internos, que têm sido defraudados daquilo que nós achávamos que era o suporte democrático da evolução da União Europeia, é a sua fragilidade em termos internacionais, ou seja, valia mais, ou acho que vale mais a Inglaterra sozinha, em termos de posição internacional, do que a União Europeia no seu todo, mesmo quando a Inglaterra estava dentro. Ou seja, parece-me que a União Europeia, nesse aspecto, também tem que seguir outro caminho. E se calhar, dar-lhe alguma razão, se calhar, com uma capacidade militar coletiva mais afirmativa, não é? E aqui mais poderosa, não é? E aqui, enfim, estou a ser incoerente, mas a verdade é que se o caminho é esse, nós temos que também estar na corrida, não é? Bem, com a Alemanha não pode contar, a Alemanha continua a ser um país ocupado, a Alemanha perdeu completamente a autonomia política como nação desde a Segunda Guerra Mundial, portanto a Alemanha não conta, a Alemanha está submetida, ou submissa ainda. Pode estar certo, e o único político europeu que realmente quis, enfim, foi mais afirmado foi o de Gaulle, mas isso já nos anos 60 em que quis sair, não sei se terá ainda saído da NATO, depois a França regressou. Portanto, sim, mas a França, que era uma referência também, por exemplo, em vários domínios, nomeadamente o Estado Social, está de rastros e vai ser, e portanto os velhos valores também que nasceram com a Revolução Francesa e aquilo que era o apanágio da França enquanto nação, não só com a história do terrorismo, mas também com o fracasso, acho eu, do sistema da segurança social, também já não serve de modelo e também não sei se será capaz de catalisar a Europa no sentido que nós desejaríamos, com a força, quer em termos económicos, quer em termos sociais e até de capacidade militar de defesa. Também creio que não se pode esperar muito da França. A Inglaterra, como sempre, um braço na Europa, um pé na Europa e outro contra a Europa. Também andámos aqui no engodo durante muito tempo pensando que um país quer fazer parte da União Europeia, continuar a conduzir à esquerda, continuar a ter a moeda que tem, continuar a ter as medidas que tem e quer tirar, à boa maneira da escola americana, tirar o máximo partido dos seus parceiros e dando o menos possível, acabou por acontecer o inevitável, que foi sair da Europa, mas eu acho que fragilizou a União Europeia. Muito bem. Vamos ter que seguir a Europa, nós vamos acabar por aqui, creio eu, não é, Sr. Ferreira? E correu bem, creio eu, em termos técnicos. Sim, só tenho que agradecer a vocês dois com este regresso. Ficam a saber que agora só daqui a 15 dias, e de certeza que o programa hoje para vocês foi mais longo do que o que estavam a pensar, porque entretanto a conversa é como se costuma dizer, ela vai se desembrulhando. É afiada e afiada. Eu só tenho a agradecer e as despedidas ficam com vocês. Começámos por Lisboa, João. Diga? Começámos por... Está muito bem. Pronto. Olha, não há propriamente solidariedade, enfim, com o local geográfico onde vivemos, que é preciso que estejamos bem. E estamos em Portugal, Lisboa é Portugal, Porto é Portugal, Fazenda é Portugal e os portugueses são os portugueses. E ouço muita gente a dizer mal dos portugueses, olha, e realmente às vezes penso assim, mas que é isso? Então é gente que, enfim, trabalha que se certifica, mas não Daqui quer... a pouco está fora do ecrã.
Exatamente. Olha, não quero tirar mais tempo, para dizer então que estou feliz com este recomeço, que tive muito gosto em estar convosco, quer com o Dr. Ramiro, quer com o Sr. Ferreira, e pronto, e mais não haverá a dizer. Pois, eu também tive imenso prazer. Isto, se correr bem em termos técnicos, também o ânimo ou outro, não é? E a evolução aqui, os parabéns aqui para o Ferreira, que tem acompanhado, creio eu, não sendo da minha área, as novas tecnologias que permite que o programa se possa fazer nestes termos sem anomalias de assinalar, e esperemos é que o tempo melhore daqui para o futuro, porque também me parece que o tempo está a mudar, a meteorologia, e que nós estamos a ter cada vez mais só duas estações, a fria e a quente, e sem primavera e sem outono. Portanto, acho que algo está a mudar também realmente, e nós aqui exposendo, porque felizmente fica a ganhar, João, que em Lisboa não tenho dúvida nenhuma que tem melhor clima. E, portanto, vamos ver se isto melhora. É um pouco mais ameno, de facto é. É mais ameno, eu notei a diferença. Mas também não é uma diferença, enfim, não é por aí, nada por aí além. Depende também muito da proximidade do mar. Repare, Esposende tem essa virtude, é que está perto do mar e o clima é, portanto, mais ameno. O senhor sabe muito bem lá para Vilachã, como o clima já é um pouco diferente, não é? Embora Vilachã esteja alto. Portanto, há aqui um certo número de microfatores que afetam o tempo. Mas, por exemplo, Palmeira tem um microclima, Vilachã tem outro microclima, claro, Vilachã é mais alto e, portanto, está mais exposto aos ventos. Enfim, é complicado. E novos ventos também são aqueles que a partir de hoje temos, e eu lanço aqui o repto a qualquer um de vocês, quando desejarem, em termos de querer convidar mais uma ou duas pessoas para participar no vosso programa, porque o Conversa Afiada é do Dr. Ramiro Santos e do professor João Batista, estejam à vontade e marcamos o encontro para de hoje a 15 dias, então. Uma boa noite para os dois e que tenham até lá sempre dias muito floridos e com muito calor. Boa noite. Boa noite.